Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João e vou te falar que chegamos ao último vídeo revisando a Lei Orgânica do município de Santo André e espero que tenham ajudado vocês a fazer a prova domingo agora. Então, vamos complementar essa revisão falando hoje um pouco sobre o saneamento básico. Então se ajeita, fica confortável, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora lá! Começo dizendo que saneamento básico deve seguir aquilo que foi estipulado no plano diretor. Ou seja, novas obras, reformas, contratações, licitações e assim por diante. Sendo assim, digo que saneamento básico é de responsabilidade do município e o município vai exercer tal responsabilidade por meio da administração, tanto direta quanto indireta, e também por meio de uso de empresas públicas ou privadas. Aí entra o serviço de licitação, por exemplo. E neste sentido, a função da administração e da empresa é de fiscalizar os interesses coletivos em relação ao saneamento básico, que basicamente pode ser resumido em qualidade de vida. Afinal de contas, ninguém quer esgoto a céu aberto atravessando o seu bairro, a sua rua, a sua comunidade. Sendo assim, vale lembrar que é proibido lançar, despejar, jogar efluentes. E a definição de efluentes é de resíduos, porém eles são aqueles criados por indústrias, atividades agrícolas ou até mesmo ambientes domésticos, porém que não sejam produzidos vindos do corpo humano, como por exemplo, sabão. O sabão pode ser produzido em ambiente doméstico, mas não sai do nosso corpo. É basicamente essa a ideia. Diferentemente de esgoto. Aí sim, também temos os urbanos e os industriais. Os urbanos são aqueles residenciais, é uma outra forma de dizer. E aí sim, aquilo que vem do nosso próprio corpo. E confesso, achei em alguns lugares a mistura dessas definições, colocando quase como sinônimos esgoto e efluentes. Em outros lugares, achei essa diferenciação. E aí é torcer para ver o que é que a banca vai utilizar. Então, boa sorte para nós. Mas, voltando para a aula, vale lembrar que essa proibição para tanto efluentes quanto para esgotos só vale tal proibição, tal vedação, quando tais efluentes e esgotos forem sem tratamento. Caso eles sejam tratados, caso vão causar pouco ou nenhum dano à natureza, aí não tem problema, até porque eles devem ser lançados em algum lugar, ok? Mas tal proibição vale para o sem tratamento, principalmente se eles forem lançados em qualquer corpo d'água. A expressão corpo d'água abrange rios, riachos, lagos, lagoas, mares, oceanos e assim por diante. E a diferença entre rio, riacho, lago, lagoa, mar e oceano é basicamente o seu tamanho, ok? E seguindo, veremos que, em relação ao tratamento de água para consumo, fazemos aqui uma relação de tirar água do rio, tirar do rio. Existe também a relação de tratamento de esgoto, que aqui o sentido é de lançar, jogar, colocar no rio. E também existe a ideia de transporte intermunicipal, que neste caso serão aqueles em que a ideia é de passar pelo rio, construir uma ponte, construir um túnel. Porque, querendo ou não, se você tiver que passar de um local para o outro atravessando um rio, dependendo da sua extensão, você vai precisar colocar alguns pilares no meio deste rio. E então, a análise e os estudos ambientais vão entrar com mais precisão e eficácia, ok? Sendo assim, veremos que, em relação a essas ideias, é preciso esses estudos e planejamentos, principalmente com os municípios limítrofes, porque eles vão exigir que tal estudo e planejamento seja realizado de forma conjunta e permanente. Como assim? Suponha que existe o Rio Azul, que ali no mapa está passando pelos municípios de Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá. Qualquer coisa que Santo André vá fazer neste rio pode prejudicar as outras cidades. Imagine que vá de Santo André para Mauá. Se Santo André jogar resíduo, esgoto ou até mesmo fizer uma obra que prejudique essa parte mais alta, as outras cidades vão receber os resíduos desse lixo, desse esgoto ou até mesmo os entulhos ou, pior, vão parar de receber a água deste rio que tem aí, por exemplo, a sua nascente em Santo André. Por isso que eles devem estar em conjunto com tais estudos e planejamentos, ok?
Todas essas cidades devem estar presentes, diferentemente se a gente for fazer alguma coisa ali no Riozinho Roxo, que fica basicamente e unicamente dentro do município de Santo André. Neste caso, não é preciso colocar município nenhum em tal ação conjunta, ok? E agora veremos que alguns serviços de saneamento básico, e quando a gente pensa nessas duas expressões, serviço, saneamento básico, acredito que para a maioria das pessoas, as primeiras coisas que vêm à cabeça são tratamento de água e de esgoto. Ou seja, ambos fazem referência a líquidos. Um líquidozinho mais transparente, cheiroso, ou até mesmo azulzinho e sem cheiro. Já o outro é aquele líquido mais denso, mais escuro, fedido, ou seja, líquidos em geral. Sendo assim, lembre-se também de que fará parte de outros tipos de líquido, que é a drenagem das águas pluviais, das águas das chuvas. São aquelas águas que geralmente causam enchentes. E o que causa enchente geralmente são sacolas plásticas, lixo em geral que as pessoas jogam na rua e entopem os bueiros. Para poder entupir um bueiro, tem que ser algo sólido, resistente, que impeça a passagem da água. E esses resíduos sólidos devem ser retirados, devem ser limpos. E esses resíduos sólidos que estão entupindo os bueiros, e bueiros ficam nas cidades, por isso que é preciso uma limpeza urbana para tirar tais resíduos. E eu espero que nessa linha de raciocínio você consiga memorizar ou associar todos esses serviços listados aqui. E todos eles poderão ser executados pela administração, direta ou indireta, ou parceria público-privada, que é a relação com as empresas. Basicamente, mesma coisa citada no início do vídeo. Só que tal parceria público-privada deve proibir a privatização. Como assim? Lindezas, existe uma grande diferença entre concessão e privatização. A concessão vai fazer com que a empresa privada, entre aspas, cobre uma tarifa e repasse uma porcentagem para a prefeitura, porque ela não é dona daquele serviço, ela pode prestar aquele serviço. Agora, com a privatização, aquela empresa vai cobrar a tarifa e vai reter 100% daquela conta, daquele valor para ela, porque neste caso ela passa a ser dona daquele serviço. Por isso que a privatização é proibido nestes casos, ok? Espero também que essas duas linhas tenham mostrado de forma simples e entendível, por assim dizer, a diferença entre concessão e privatização. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. E agora, veremos que esses mesmos serviços deverão seguir alguns preceitos, como, por exemplo, a prioridade deles é a promoção e a proteção à saúde pública. Neste caso, seria basicamente o abastecimento de água como prioridade domiciliar. Temos pouco dinheiro, a gente vai fazer o quê? Manejo de resíduos sólidos ou abastecimento de água potável para empresas? Nenhum dos dois. Faremos abastecimento de água potável para as casas. Beleza? E outros dois preceitos é o incentivo ao desenvolvimento econômico e também ao reaproveitamento de resíduos de qualquer natureza, visando a conservação de recursos naturais e energéticos. Como assim? Como que um resíduo, algo que está sobrando, algo que não vale nada, uma sobra, por assim dizer, vai ser reaproveitada? Lindezas, reciclagem é uma forma de reaproveitamento. E vai me dizer que reciclagem realmente não conserva recursos. Às vezes em pequena escala, em outras vezes em grande escala, mas reaproveita, com certeza. E tal reaproveitamento reduz também os custos. E estes serão bancados de duas formas, por taxas e tarifas. As taxas têm caráter tributário, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal. Ou seja, é algo que está muito mais relacionado à administração pública. Já as tarifas têm um caráter um pouco mais comercial, então ele está ligado mais às empresas. Além disso, outra diferença grande entre taxas e tarifas é de que as taxas são para uso efetivo ou potencial, são duas possibilidades. Como assim? Você paga pela disponibilidade do serviço. Você paga para estar lá, não necessariamente para utilizar. Sim, exatamente desse jeito. Você pode usar ou não, mas estará disponível o serviço. Diferentemente das tarifas, que você paga pelo serviço efetivamente prestado. Ou seja, aqui o pagamento é pela utilização. Estas palavras são muito trocadas para fazer você confundir uma pela outra, até porque as duas começam com T, A e terminam também com A e S, então é bastante confuso.
Então, foque nas palavras grifadas e em negrito, ok? E agora, veremos a relação com o abastecimento de alimentos. Tal abastecimento deve ocorrer em locais que poderão ser fiscalizados pela população. Óbvio que através de uma comissão popular, e tais locais devem estar diretamente conectados ao poder público, porque não adianta nada fazer uma comissão e tentar entrar em um local privado, em uma empresa, em um galpão de uma companhia. Agora, se esse galpão for da prefeitura, fica um pouco mais tranquilo. E complementando a relação de abastecimento de alimentos, o poder público, o município, pode realizar consórcios intermunicipais através da implementação de um sistema regional, tá pegando várias cidades do Grande ABC, que foque no abastecimento popular de alimentos de primeira necessidade. São aqueles alimentos mais básicos. Não estamos falando aqui de lagosta e caviar. Ok? Se está ok mesmo, vamos testar seu conhecimento com 7 questões. Então pause o vídeo, tente resolver sozinho, porque os comentários virão em 3, 2, 1. Lindezas não é plano plurianual. Não, aqui é o plano diretor e sim, faz diferença. Por isso, essa primeira questão está errada. Vamos agora para a segunda. Comentários em 3, 2, 1. Lindezas, este não aqui está fazendo com que essa alternativa também fique errada. Porque sim, os municípios limítrofes vão exigir este planejamento integrado. Lembrem-se dos exemplos em que eu coloquei o estado de São Paulo e destacando o Riozinho Azul e o Riozinho Roxo ali na região do Grande ABC, ok? Então vamos agora para a terceira questão com comentários em 3, 2, 1. Lindezas com devido tratamento, se existe o devido tratamento, não existe a proibição. Só é proibido, só é vedado se for sem tratamento. Por isso, esta questão também está errada. E agora, vamos para a quarta questão com comentários em 3, 2, 1. Lindezas aqui, ó, é deverão? Certeza? Ou é poderão? E sim, existe uma grande diferença entre uma possibilidade e uma obrigatoriedade. Além disso, outro erro aqui, ó, é que é vinculada à privatização. Não, nós vimos que é vedada a privatização. Pode? Concessão. Privatização? Não pode. E por isso, essa questão também está errada, ok? E agora vamos para a quinta questão com comentários em 3, 2, 1. Lindezas, exclusividade? Não, não é exclusividade, é prioridade. Um atendimento prioritário não é um atendimento exclusivo. Uma outra forma de explicar, de exemplificar, é: você está no mercado, existe o caixa preferencial, não existe o caixa exclusivo. Então, se não tiver idoso, gestante, pessoa com criança de colo, alguém com mobilidade reduzida, você pode utilizar aquele caixa, porque aquele caixa não é exclusivo, ele é prioritário, ele é preferencial. Por isso que essas duas palavrinhas possuem efeitos diferentes e, consequentemente, faz com que essa questão também esteja errada. Beleza? Vamos agora para a sexta questão com comentários em 3, 2, 1. Aqui, a definição de taxa e tarifa está invertida, trocada. Tanto que, se no lugar de taxa estivesse escrito tarifa e no lugar de tarifa estivesse escrito taxa, aí sim estaria correta a alternativa. Mas ela está errada, ok? E agora para a sétima e última questão, com comentários em 3, 2, 1. Os locais destinados ao abastecimento de alimentos no município, ligados indiretamente, lindezas, não, deve ser diretamente ao poder público. E também, desde que existe uma condição ali, não é uma condição. E por conta destes dois erros, essa alternativa também está errada. Lindezas, ficamos por aqui com a nossa revisão semanal, espero que tenha ajudado vocês. Lembrando que amanhã tem um vídeo um pouco diferenciado aqui no canal, que também espero que ajude. Então não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo resumo. Desejo uma ótima prova para todos vocês. Tchau!